Vamos meditar na palavra de Deus? Ficamos de pé. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo de número 30. Hebreus 11, 30. Hebreus 11, 30 diz assim, está escrito: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Agora, vamos dar uma olhadinha lá em Josué, capítulo 2. Lá no Antigo Testamento você volta um pouquinho, Josué, capítulo 2, versículo de número 4 em diante. Diz assim: porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde os homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até aos vaus. E fechou-se a porta, e havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais os destruíste. E ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém jamais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Amém. Pode sentar. Nós estamos falando sobre fé. E hoje eu preparei alguma coisa sobre Raabe, sobre a fé de Raabe, mas tem uma questão na história de Raabe muito importante. E os irmãos sabem que quando eu li esse texto, eu fiz uma pergunta, até escrevi aqui num pedacinho de papel, deixei guardado aqui na minha Bíblia, porque quando eu estou no culto, de vez em quando alguém fala alguma coisa, alguma palavra, algum louvor, alguma coisinha ali, e eu estou ouvindo, estou prestando atenção. Se alguma coisa me chamou a atenção, eu pego um pedacinho de papel, escrevo, chego em casa, eu vou olhar na Bíblia, vou meditar naquilo que foi falado. Eu tenho esse hábito. Isso é muito importante. É muito importante. Ter esse hábito é importante. Então, irmãos, nós estamos aqui pensando, meditando nessa palavra, orando ao Senhor, meditando ao Senhor nessa palavra, e pensando
Vou contar a história de Raabe rapidamente, porque pode ser que alguém não conheça. Raabe era uma prostituta que morava na cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade fortemente murada, que o muro dela era tão largo, tão espesso, que alguém diz que dá para passar um carro indo e um carro voltando, né, das nossas pistas aí de hoje. Então, o muro de Jericó era mais ou menos da espessura da Rio Santos. Os irmãos terem uma ideia. Muro muito alto, muito forte. A cidade era muito bem fortificada, porque as cidades naquela época não eram como as cidades de hoje, eram cidades pequenas. Os irmãos forem pensar na cidade daquela época, pense no bairro da Nova Angra. Não pense numa cidade igual Angra dos Reis, extensão de território. Não, pense num bairro igual Nova Angra, pense num bairro igual Belém. Isso era uma cidade naquela época. As dimensões eram menores. Não era tão populoso quanto hoje em dia, assim o é. Então, fazia-se um muro em volta da cidade para proteger a cidade de ataques de exércitos inimigos, de ladrões, de animais ferozes, selvagens, etc. E nas cidades, nesses muros, eles não ficavam abertos durante a noite. Eles ficavam fechados os portões durante a noite. Somente havia uma porta pequena aonde se ficava um sentinela para atender, chamada de fundo da agulha. Daí vem a expressão que Jesus falou: é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no céu. O que isso quer dizer? Quer dizer que é mais fácil um camelo se abaixar e passar por uma portinha, mais ou menos daquela altura ali, 30 centímetros, do que um rico entrar no céu. Porque um camelo é um animal alto, de 2 metros de altura, e ele tem uma corcunda grande que não dá para baixar. Aí Jesus disse, é mais fácil. Ele disse que não é impossível, é mais fácil. Tá? Mas esse é o assunto para outro dia. A muralha de Jericó, ela tinha tanta fortificação, as pessoas acreditavam tanto na segurança da cidade, dizia-se que era impossível invadir aquela cidade, destruir aquela cidade, que alguém dizia assim, bom, vamos então fazer o seguinte, vamos construir as nossas casas em cima da muralha. Porque a cidade começou a ficar muito povoada, porque todo mundo queria morar em Jericó. Uma cidade que tinha um muro largo, alto, que não podia ser invadida, não podia ser destruída. Ninguém podia com aquela cidade. Então as pessoas começaram a se mudar para lá. A ponto de não haver mais terreno na cidade à venda. As casas foram construídas. Então o povo disse assim, não tem mais onde construir, vamos construir em cima do muro. E construíram as casas em cima do muro. Daí vem a casa de Raabe. Só que quem construía a casa em cima do muro não eram os ricos, não. Eram os pobres. Eram pessoas que não tinham condição de comprar uma casa na cidade. Então comprava-se a casa em cima do muro. Agora, vamos comigo na história de Raabe. Raabe era prostituta. Era uma mulher que ganhava a vida com seu corpo na prostituição. E ela, como todos os habitantes da cidade de Jericó, ouviram dizer que o Deus de Israel estava apavorando as cidades, ou seja, que estava havendo uma vitória em cima da outra. Ela ouviu dizer, a Bíblia diz que ela ouviu dizer que, versículo de número 10, veja só. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, quando vocês saíram do Egito. Ela ouviu dizer das vitórias, do milagre da travessia do Mar Vermelho. A notícia de que Israel passou o Mar Vermelho se espalhou por todo aquele mundo antigo, todo mundo ficou sabendo. Que foi uma coisa estrondosa. Mas também ficou sabendo, não só dos milagres, mas das vitórias militares que Israel teve. Versículo 10 ainda. E que fizeste aos reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes.
O que é que ela está querendo dizer com isso? Ela está dizendo o seguinte: nós temos ouvido que tanto o povo viu milagres no campo do sobrenatural, como também guerreou guerras no campo natural. Ela está dizendo, nós estamos sabendo que Deus deu vitória para vocês, tanto no campo espiritual, quanto no campo natural. Olha que coisa linda. Vocês venceram tanto no milagre, quanto na força. Porque o povo que está debaixo da direção de Deus, que está debaixo da promessa de Deus, vence, tanto no campo do sobrenatural, tanto no campo do natural. Deus faz tanto milagre e tanto opera também na força. Deus usa coisas sobrenaturais para te abençoar, mas Ele também te ajuda na parte natural. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus nessa palavra. O que é a parte natural, pastor? A parte natural é o nosso dia a dia, nossos afazeres, diariamente, nossas ocupações, nossos trabalhos, afazeres de casa, as coisas que nós fazemos. Deus nos dá graça, tanto no âmbito natural. O que é o âmbito natural? É comer, é beber, é dormir, é trabalhar, se alimentar, é namorar, é casar, é campo natural. Teve uma pessoa que colocou no status assim no Instagram, não é daqui não, de longe. Aí botou assim, Deus não une pessoas, une propósito. Aí eu tive que responder porque eu fiquei preocupado, disse assim, Deus não une ninguém. Quem toma a decisão de casar ou não casar somos nós. Isso é coisa natural, isso não é coisa espiritual. Ah, Deus uniu, a Bíblia diz que Deus uniu, não separe o homem. Isso não quer dizer que Deus une. Isso quer dizer uma outra coisa. Quer dizer que quando você está unido, é diferente. Não quer dizer que Deus une. Deus não une ninguém. Porque se Deus unisse alguém, não tem ninguém na terra que faça separar. E o que mais acontece é término de namoro, término de noivado, término de casamento. Se Deus une, ninguém separa mesmo não. Mas não quer dizer isso. Então, minha gente, vamos tomar cuidado. Aqui tem gente que está solteiro, né? Eu estou avisando. Tá? Temos que orar para ver se é de Deus. Sabe como é que você sabe se é de Deus ou não? Se te respeita. Se respeita a tua família. Se vai lá na casa lá pedir para namorar. Aí você sabe que é de Deus. Se não transa antes do casamento. Aí é de Deus. Agora, uma coisa que começa errada, não tem como terminar certo. Começou errado, vai terminar errado. Mas vai terminar errado, não vai dar certo. Não tem respeito, já começou com mentira, não vai dar certo. Só que existem pessoas que pagam para ver. Então, mas esse é outro assunto, outro dia. A Bíblia diz que Deus também nos dá vitória no campo do sobrenatural. Irmãos, existem situações que é só uma intervenção divina para nos ajudar e nos dar vitória. Existem coisas que acontecem na nossa vida que não tem explicação, porque milagre não se explica, milagre se vive, se recebe. E se recebe pela fé. O campo do sobrenatural é quando você não entende, quando você não tem uma explicação lógica, quando as coisas não tem como se colocar assim, olha, foi isso aqui. Não. Milagre não se explica. Milagre se vive. Milagre se experimenta. Eu não posso dizer para você o que é ter uma experiência com Deus. Você tem que ter a sua experiência com Deus. Nós temos que pedir, só um minutinho. Nós temos que pedir a Deus para nos dar experiência com Ele. Porque quando nós temos experiência com Deus, eu já disse aqui uma vez, eu vou dizer de novo, eu conheço a voz de Deus. Vai falar.
Diga. Sim. Isso é do campo natural, isso não tem nada a ver com o espiritual. É isso que eu estou explicando, né? Sim, é isso mesmo. O que acontece? Nós precisamos compreender, e eu disse aqui, eu repito novamente, eu conheço a voz de Deus. Você precisa ter experiência com Deus para contar. Qual é a experiência que você tem para contar que você teve com Deus? Como um crente pode viver 5, 10, 15, 20, 30 anos e não ter uma experiência com Deus para contar de uma coisa sobrenatural, de uma oração que foi atendida, de algo que aconteceu no campo sobrenatural? Nós temos que ter experiência e para isso temos que usar a fé, temos que acreditar, temos que crer. Porque a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Você só vê a glória de Deus se você acreditar, irmão. Tem gente que diz assim: eu preciso ver para acreditar. Você nunca vai ver. Deus não trabalha nesse campo de assim: olha, eu vou provar para você que eu sou Deus. Não, Deus não precisa provar para ninguém que Ele é Deus. Deus não precisa provar para mim que Ele age no sobrenatural. Ele não precisa provar nada para mim. Ele é Deus. Eu sou só uma criatura. Quem sou eu diante do tamanho do Senhor? Quem é você diante do tamanho do Senhor? Nós somos menos que um grão de areia diante da grandeza de Deus e diante de quem Ele é. Como que alguém que foi criado... Aí você vê o livro de Jó, né? Jó faz vários questionamentos ao Senhor. Deus, por que tu me fez assim? Deus, por que isso aconteceu comigo? Deus, por que eu perdi tudo? Deus, por que ele vai fazer vários questionamentos? Aí Deus vai e responde para ele assim: ó, Jó, onde você estava quando eu firmei os céus e a terra? Você estava onde? Onde você estava quando eu criei as estrelas? Onde você estava quando eu coloquei limite nos mares? Olá, Massurianda lá. Aonde é que você estava? Jó, você nem existia. O que Deus está querendo dizer com isso? Jó, quem é você para questionar alguma coisa que eu faço? Quem é você, pai? Você não é nada. O ser humano, os dias deles são como a folha. Nasce, seca, acabou. A vida é um sopro. Só que a gente só fala isso quando alguém morre muito rápido, né? Quando alguém morre rápido, aí bota lá no status: a vida é um sopro, a vida é um sopro. Mas esquece, no outro dia já esqueceu. A vida é um sopro, muito rápido. Qualquer um de nós pode, Deus guarde que isso não aconteça, mas qualquer um de nós pode estar com uma doença em fase terminal, daqui a pouco, pum, amanhã nem amanhece. Já vai amanhecer no paraíso. Ninguém sabe. Minha gente, o mundo, a nossa vida aqui é muito rápido. Então nós temos que saber como viver. Mas isso aí é assunto para outro dia também. Tudo que eu estou falando é um assunto para outro dia, aí você vai ficar assim: ué, mas hoje então é o assunto de quê, pastor? Eu vou chegar lá. Raabe, ela era prostituta, ela era uma mulher da vida, mas ela ouviu dizer que Deus deu vitória no campo do natural e do sobrenatural e disse assim: eu não vou dar mole não, eu vou acreditar. Ela acreditou. Todo mundo na cidade de Jericó ficou dizendo assim: eu quero pagar para ver se esse Deus vai destruir essa muralha. Eu quero pagar para ver. E Raabe disse assim: eu acredito. E aí, irmãos, acontece uma situação na história de Raabe que muita gente me faz essa pergunta às vezes no seminário. E eu trazer essa pergunta para vocês aqui, mas eu vou responder, não vou deixar sem resposta não. Raabe
encontra com os espias, os 2 espias são enviados para espiar a cidade de Jericó, e ela esconde os espias na sua casa. De modo que quando os guardas da cidade vão perguntar a ela, e diz: você sabe alguma coisa desses homens que estão aqui espiando? Não, não sei de nada, não vi nada, não sei de nada, não sei de nada. Não sei de nada. Ela mentiu. E ela mentiu, e depois que os guardas foram embora, os espias fizeram um acordo com ela e falaram: olha, você faz o seguinte, na hora que nós estivermos cercando a cidade, você pega um lençol vermelho, né, chamado de fio de escarlata, coloca sobre a sua janela e pendura, porque aí nós vamos saber que você está naquela casa, porque nós não vamos conseguir, vai ser um tumulto só. E há de ser que quando a muralha cair, a sua casa não vai cair. Eu me arrepio de falar essa palavra, irmão. Aí ela disse: tá, trato feito. E assim foi. Quando a muralha caiu, vocês sabem que cercaram Jericó, rodearam, 7 dias, aquela história toda. A muralha caiu e Raabe foi salva. Aí eu pergunto aos irmãos: Deus compactua com mentira? Deus compactua com mentira? Vamos então para a Bíblia. Será que Deus compactua com mentira? Será? Deus compactou com mentira. Raabe mentiu e foi salvo pela mentira. Efésios 4, 25. Por favor, quem achar, leia bem forte. Isso. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Deixai a mentira e falai a verdade. Apocalipse 21, 8. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abominados, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Isso. A Bíblia recomenda aos crentes que não falem mentira. Deixar a mentira, falar a verdade. Por quê? Porque aos mentirosos, como foi dito aí, sua parte será no lago de fogo e enxofre. Ou seja, quem ama a mentira e pratica a mentira, não será salvo. Certo? A mentira tem um pai. Quem é o pai da mentira? João 8, 44. Por favor. João 8, 44. Por favor, evangelista Roberto. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não estimou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala o que é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Isso. Jesus disse que o pai da mentira é o diabo, Jesus está falando, e que quem usa da mentira, quem usa de mentira,
né, está sendo filho do diabo. Vocês têm por pai o diabo, quer dizer, vocês são filhos do diabo. Se vocês gostam de mentir, vocês são filhos do diabo, que ele é o pai da mentira. Aí eu pergunto aos irmãos, diante dessa verdade, 3 textos que apresentamos aqui, será que Deus, porque Deus salvou Raabe então, se ela mentiu? Porque ela cometeu uma mentira. Ela salvou os espias. Quer dizer que existe mentira boa e mentira ruim? E agora? Ficamos encralacados agora, hein? Existe mentirinha que Deus não leva em conta e outras mentiras que Deus não leva em conta? Será? E o pai da mentira quem é? E quem usa a mentira é o filho do diabo. Como é que fica do cão? Não, do diabo. Coitado do cão. Só Deus. Filho do diabo, por quê? Porque pratica mentira. Deus não se agrada da mentira. Mas Raabe foi salva. E digo mais, ela ainda está na galeria dos heróis da fé. Aí deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Então vamos, já fiz as perguntas, agora vamos responder a pergunta, né? Não ficar no ar aí, senão vocês vão ficar tudo... o pastor falou um negócio aí, não respondeu? Vou explicar. Primeiramente, quando Raabe cometeu aquela mentira, ela ainda não pertencia ao povo de Deus. Quando Raabe mentiu, ela não pertencia ao povo de Deus. E se ela dissesse a verdade, eu tenho certeza que Deus iria livrar os espias. Se ela dissesse assim, está aqui na minha casa, os guardas iam tentar matar e não ia conseguir, porque Deus dá livramento e escape, e não precisa de mentira para isso. Mas Raabe ainda não fazia parte do povo de Deus. Ela ainda estava no pecado da prostituição. Então a mentira e a prostituição são coisas que andam juntas, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então ela está na prostituição para mentir, não custa nada. Ela foi pelo caminho mais fácil. Ela poderia ter dito assim, não, eles estão aqui sim. E na hora que os guardas fossem prender os espias, caía morto. Porque Deus tem poder para fazer isso, é Deus que dá vida e tira a vida. Deus não precisava da mentira de Raabe para livrar os espias. Mas ela era uma compulsiva mentirosa. Só que ela mentia. Mas quando ela colocou aquele fiozinho de escarlate pela sua janela, daquele momento em diante, ela passou a andar com o povo de Deus. E a prostituição não fez mais parte da sua vida, muito menos a mentira. Aquele fio de escarlate pendurado na janela dela, por que é escarlate? A cor escarlate significa vermelho, vermelho vivo, escarlate. É aquele vermelhão bem forte. O que aquele fio representava? Aquele fio representava a expiação dos pecados de Raabe. É como se ela estivesse dizendo assim, olha, eu confesso que eu pequei, mas está aqui, eu preciso de salvação. Colocou o fio para fora da janela. Aí a Bíblia diz que quando rodearam a muralha, toda a muralha veio ao chão, mas a casa dela ficou de pé. Por quê? Porque teve expiação naquela casa. Porque o pecado ali foi perdoado, foi confessado. Ela disse, eu sou ruim, mas eu acredito, eu creio. Este é o poder da palavra, é o poder da fé que nós pregamos. Pode vir a pessoa que vier na situação mais difícil que esteja. Se ela crer e acreditar, se ela confiar no Senhor, e se ela dizer assim, eu quero conhecer a este Deus, que faz milagre no campo do sobrenatural, no campo do natural. Se ela dizer assim, eu quero viver a partir de hoje uma nova vida,
colocar o fio de escarlate na sua vida, você pode ter certeza que haverá salvação, porque o Evangelho recupera. Não existe pessoa perdida para o Evangelho de Jesus Cristo. Não existe pessoa que não possa mudar de vida para este Evangelho, para esta palavra. Está me entendendo? Hã? Pastor, Ananias e Safira, eles perderam a salvação. Com certeza. Por que a outra não perdeu? Porque ela não era salva. Raabe passou a ser parte do povo de Deus depois que ela pendurou aquele fio de escarlate. Aquele fio é que representa a salvação dela. Daí para lá ela foi salva, dali para lá não era salva. Então o que ela fez do fio de escarlate para trás, Deus jogou no mar do esquecimento, porque é passado, é pecado. É igual faz com nós. Nossos pecados, ele não se lembra, diz, eu não me lembro mais, porque se Deus for lembrar do nosso pecado, nós não fica aqui não, irmão. Efésios 4 diz, eu vou tentar falar mais certinho, pelo que deixar é mentira, falar é a verdade. Isso. Passou. Raabe deixou, ficou para trás. Ananias e Safira não, já estavam dentro do plano de Deus. Já estavam dentro da igreja, e aí usaram de mentira. E morreram por causa disso. Porque Deus não trabalha com mentiroso. Olha, mas eu fico muito preocupado com algumas coisas que eu vejo. Tem um salmo que diz assim, quem usa de engano não permanece na minha casa. Mas não é Deus que está falando, é Davi que está falando, não é Deus. Acha esse salmo aí. Quem achar aí, acha esse salmo aí. Não sei se é o 116, não sei. Quem usa de engano não permanece na minha casa. Mas não é Deus que está falando isso. Tem gente que usa esse texto para dizer que Deus não gosta do engano. Não, Deus não gosta do engano, é verdade. Mas não é, esse texto não está falando sobre isso. Temos que tomar muito cuidado quando a gente cita um texto bíblico fora do contexto, porque a gente comete, às vezes, alguma falha. É o 101? É esse mesmo. Vamos ler o Salmo todo. Vocês vão ver que não é Deus que está falando, é Davi. Salmo 101. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Quem está falando? Davi. Eu vou cantar ao Senhor. Não é o Senhor que está falando, é Ele que está cantando. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo, coração soberbo, eu não suportarei. Quem está falando é Davi. Não é Deus que está falando, não. É Davi que está falando. Ele está dizendo, eu não quero gente ruim do meu lado. O Paulo deu um conselho em Coríntios, ele disse o seguinte, olha, vocês ouviram dizer que para vocês não se associar com os incrédulos, mas eu, porém, vos digo que aqueles que dizem ser seus irmãos, Ananias e Safira, dizem ser seus irmãos, mas agem como incrédulos, a este não vos associeis. Quer dizer, Paulo está dizendo assim, tenha sociedade com o ímpio, mas não tenha sociedade com o crente que se faz de crente que é ímpio. E tem um monte por aí. Aí olha o que Davi disse. Versículo 6. Meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. E que anda no caminho reto, esse me servirá. Ele está dizendo, eu só vou contratar gente que tem caráter. Eu vou procurar gente de caráter para estar do meu lado. Ele está dizendo, eu não quero saber se a pessoa é boa, porque às vezes a gente contrata uma pessoa, bota a pessoa para fazer alguma coisa na igreja, pelo dom que ela tem. Ah, tem um dom, vou botar aqui.
Davi disse, não, eu não quero saber se a pessoa é boa naquilo ou não. Às vezes canta muito bem, toca muito bem, prega muito bem, rege muito bem, faz tudo muito bem, mas não tem caráter. Davi disse, posso ficar com aquele que não sabe fazer, mas que tem caráter, do que ficar com aquele que não tem caráter e sabe fazer. Aí ele diz, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante meus olhos. É Davi que está falando, não é Deus. Ele está dizendo, eu não vou andar com mentiroso. Porque a mentira é um problema que traz consequências. O engano traz consequências espirituais. A mentira traz consequências espirituais. Quando nós mentimos, eu sei que já acabou meu tempo, vou acabar já. Quando nós mentimos, nós cometemos mentira, quando parece que está ficando bom é que acaba. Quando nós cometemos mentiras, nós estamos abrindo espaço para o pai da mentira atuar. Então, no mundo espiritual funciona dessa forma. O mentiroso, ele não precisa ser castigado por mim. Eu não vou disciplinar o mentiroso. Eu não preciso. Ele mesmo está se enrolando. Você não precisa ir lá e dizer, Deus vai te pegar, mentiroso. Deixa ele para lá, porque o mentiroso, Deus é que vai tratar com ele. Porque a corda ele mesmo está fazendo para se enforcar. Porque Deus não trabalha com mentira, Deus trabalha com a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Todo crente é liberto quando conhece a verdade da palavra de Deus. Raabe mentiu, mas não era crente. Quando ela colocou o fiozinho de escarlate lá naquela janela, ela disse assim, olha, eu estou deixando a minha vida de prostituição, eu estou deixando a minha vida de mentira, eu estou deixando a minha vida de engano, e agora eu quero fazer parte do povo de Deus. E Deus salvou ela. E Raabe faz parte da genealogia de Jesus. Se você olhar lá em Mateus, você vai ver que Raabe faz parte da genealogia de Jesus. Deus honra quem deixa a mentira e passa a viver com a verdade. Amém, irmãos?